Olá, pessoal. Continuando aqui nossa aula sobre lógica de programação, vamos falar agora um pouquinho sobre os tipos de dados. Quando eu preciso guardar alguma informação no computador, eu preciso especificar qual tipo de informação que eu vou guardar. Por exemplo, se eu for guardar a idade de uma pessoa, a idade de uma pessoa é um número inteiro. Então eu vou ter um dado do tipo inteiro. Se eu for guardar a informação de quantas pessoas tem em uma sala, essa informação também é inteira, né? A quantidade de pessoas que tem na sala. Agora, se eu for guardar, por exemplo, o salário de uma pessoa, o salário de uma pessoa já é um dado real, porque pode ter casa decimal, pode ter fração. Se for guardar, por exemplo, a altura de uma pessoa, pode ter fração também, a pessoa tem tipo 1,80 m, 1,75 m, então é um dado real. Se eu for guardar o nome de uma pessoa, agora o nome de uma pessoa já é um texto, uma informação textual. Então o tipo de dado vai ser texto. Quando eu tenho apenas uma letra, quero guardar a letra A. Essa letra A é um caractere. Se eu tenho uma letra, é caractere. Agora um conjunto de letras, uma cadeia de letras, aí isso já vai ser um texto. Tá? E tenho também os valores lógicos ou booleanos, que é quando eu quero guardar a informação de algo que é verdade ou falso. Uma coisa verdadeira ou falsa. Então, o booleano guarda verdade ou guarda falso. Na linguagem de programação que a gente vai estudar, nós temos os tipos de dado inteiro, real, e temos o tipo de dado também caractere. O tipo de dado texto, a gente vai ver que muda um pouquinho. É possível guardar texto, mas a gente guarda um texto em um vetor de caracteres. Isso é coisa que a gente vai estudar mais para frente, não precisa se preocupar com isso por agora. E na linguagem que a gente vai estudar também, o tipo de dado lógico ou booleano ele não existe. Eu tenho expressões onde o resultado é booleano. Então, eu tenho uma expressão que me dá um resultado verdadeiro ou falso. Mas eu não tenho um tipo de dado verdadeiro ou falso. Tá? Não um tipo de dado primitivo. Esses são os principais tipos de dado. Tá? Além desses, existem outros tipos de dados. Existem N tipos de dados. Esses aqui são os principais. Então, recapitulando. Tipo de dado inteiro guarda números inteiros. Tipo de dado real guarda números reais. Caractere guarda uma única letra. Texto, um conjunto de letras, um texto. E o lógico booleano guarda ou verdade ou falso. Tá? Então, aqui estão os tipos de dado. Seguindo, esses tipos de dado, né, eu posso ter informações no computador. As informações que eu tenho pode ser constante ou pode ser variável. E segue aqueles tipos de dado. Então, uma constante pode ser, por exemplo, a constante π. O π é 3,14. Então, o que isso significa ser constante? Significa que eu começo o programa, termino o programa e o π não muda o valor. Então, comecei o programa, do início ao fim do programa, esse dado vai ser 3,14 e nunca vai mudar. Então, isso é uma constante. Agora, quando um dado pode mudar um valor, então isso já é variável. Por exemplo, a gente pode ter uma variável R. Então, o R pode ser, sei lá, por exemplo, 1, 2, 10, 20. Ele pode estar variando. Eu posso calcular o raio de eu posso ter o raio de uma circunferência de raio 1, posso ter o raio de uma circunferência de raio 2, raio 3, raio 2,5. Então, os raios da circunferência podem mudar. Tá? Então, isso representa uma variável. Agora, o π não. O π sempre vai ser 3,14 e não muda. Tá? A área da circunferência também muda, dependendo do raio. Tá? Uma outra forma de imaginar variáveis é como imaginar gavetas em um armário. Então, um armário tem gavetas ou tem caixinhas e dentro dessas gavetas eu consigo guardar dados. Então, imagine um armário com várias gavetas. Cada gaveta desse armário representa uma variável. E dentro de cada gaveta eu posso guardar uma informação. Isso vai ser uma variável. No computador, as variáveis elas são guardadas na memória. E cada pedacinho da memória vai representar uma variável. Vai ser uma variável que a gente pode estar utilizando. Para que eu utilize uma variável, eu preciso dar um nome para ela. E o nome da variável é chamado de identificador. Os identificadores vão servir para dar nomes para variáveis, também para dar nomes para outras coisas dentro de uma linguagem de programação, como por exemplo função. Só que função a gente vai estudar bem mais para frente. Então, para me dar um nome como variável, eu tenho que seguir essas regrinhas de identificador. Então, uma variável, ela pode, eu dou nome para ela. Imagina, eu tenho uma gaveta, uma gaveta não, então um conjunto de gavetas. Essas gavetas vão ser minhas variáveis. Só que para me falar, pega um
o dado que está dentro da gaveta X. Essa gaveta tem que ter um nome. Eu tenho várias gavetas. Para utilizar, eu tenho que dar nome para essas gavetas. Então, para mim dar um nome para essas gavetas, eu vou seguir essas regrinhas. O nome da gaveta ele pode começar com caracteres alfabéticos. Então, eu posso ter a gaveta X, a gaveta Y, a gaveta nome, a gaveta altura, a gaveta idade, assim por diante. A gaveta, o identificador, ele pode conter caracteres alfanuméricos. Então, vamos supor que eu quero guardar a nota dos alunos. Então, eu posso ter a gaveta nota 1, a gaveta nota 2, a gaveta nota 3. Pode ter números. Não pode começar com número. Não pode ser a gaveta um nome. Não, isso está errado. Mas pode ser a gaveta nome 1. Tá? Não pode ter caracteres especiais. Então, não pode ter acento, não pode ter cedilha, não pode ter jogo da velha, asterisco, etc. Tá? Não pode ter espaço também, só pode ter sublinhado, tá? Mas espaço não. E não é possível utilizar palavras reservadas na linguagem. A gente vai conhecendo a linguagem, né, nas próximas aulas, né, nos próximos vídeos, e aí a gente vai vendo quais são as palavras reservadas. Mas não pode ser palavra reservada da linguagem, tá? Vamos pegar como que eu vou... E aí esses identificadores, então, por enquanto, vão servir para dar nome às variáveis. Mas os identificadores dão nome para outras coisas também, tá? Que a gente vai estudar ao longo do curso. Para eu declarar uma variável, eu vou utilizar a seguinte forma. Eu vou dizer o tipo de dado dela e vou dizer o nome dessa variável. Agora, por exemplo, para mim usar uma variável, antes essa variável ela precisa estar declarada. Então, por exemplo, eu quero guardar o nome de uma pessoa num computador. Para guardar o nome de uma pessoa, o nome dessa pessoa vai ficar numa variável, vai ficar numa caixinha, numa gaveta do armário. E para que isso aconteça, para me ter essa gaveta, antes eu preciso declarar ela. Tá? E para declarar ela, o que eu vou fazer? Eu vou dizer o tipo de dado e depois o nome dessa variável. Exemplo, nome vai ser uma variável do tipo caractere. Idade e quantidade, tem duas variáveis, separadas por vírgula, vão ser variáveis do tipo inteiro. Então, a idade de uma pessoa é um dado inteiro. A quantidade de itens em algum lugar é uma variável inteira. Né? Então, eu declaro o tipo de dado e elas. E depois eu tenho a altura, que é uma variável real. Tá? Guardo dados reais aqui. E aí, tá, tem as gavetinhas, e vou ter, para me colocar, eu tenho uma gaveta. Essa gaveta eu chamei ela, por exemplo, de idade. Então, eu consigo guardar dentro dessa gaveta a idade de alguém. Só que para me colocar um dado dentro da gaveta, eu utilizo o operador de atribuição. Então, por exemplo, se eu tenho uma variável que eu chamei de i, que antes eu já declarei, eu posso dizer que i, esse sinal de igual a gente vai ler como recebe. Então, estou dizendo i recebe 10. A variável i vai receber o número 10. Então, eu tenho uma gavetinha, essa gavetinha eu chamei de i, e estou falando que 10 vai ser colocado lá dentro. Depois eu tenho a altura. A altura recebe 1.8, então a altura é um dado real, e ele vai receber 1.8. Aqui eu estou falando letra, letra recebe A, então letra vai ser um caractere e recebe o caractere A. Eu não sei se esse conteúdo ficou muito claro. Eu acho que fica mais simples a gente entender essa questão de variável vendo um exemplo. E aí no próximo vídeo, então, a gente vai mostrar exemplos disso aqui. Então o que eu vou sugerir para você? Assiste esse vídeo, mesmo que tenha ficado um pouco confuso. Assiste o próximo vídeo. E depois volta e assiste os vídeos novamente. Aí eu acho que vai ficar mais claro. Tá? Então o próximo vídeo vai ser um exemplo sobre as variáveis e os tipos de dados. E depois a gente, para entender melhor isso aqui, que eu acho que vai esclarecer mais. Tá? Então a dica, assiste os dois vídeos, depois volta e assiste de novo, eu acho que vai ficar mais claro. Tá? E se tiver dúvida, conversa comigo lá no fórum. Ok? Então, vamos para o próximo vídeo.